Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde, começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui, na Rádio da Universidade. Nesta semana, continuaremos falando sobre o livro Governo Ético Político dos Usuários de Maconha, abordando temas como a relação do Estado e da sociedade com a maconha e a crise do sistema prisional. Fique conosco, Estação está no ar. Continuaremos nossa conversa com Tiago Ribeiro, autor do livro e doutor em Educação pela Unicinos e técnico em Assuntos Educacionais no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS. Qual a relação entre a forma que o Estado e a sociedade lidam com as drogas ilícitas e a crise no sistema prisional brasileiro, e como a criminalização do uso de drogas tem incrementado a violência nos centros urbanos? Daí, se tu pudesse também comentar um pouco o caso da chacina no presídio de Manaus. O que acontece? Esse contexto de repressão perpetrada pelo Estado e a partir da ilegalidade das drogas, ele joga esse mercado para ser explorado por organizações criminosas. O Estado punitivo, o que ele faz? Desde a lei de 2006, que tinha a ideia de diminuir a população carcerária ao distinguir o usuário de traficante e ao manter a pena de prisão só para o traficante, não mais para o usuário, ela foi feita com essa ideia, mas na prática, como ela não estabeleceu claramente o que é usuário e o que é traficante, o resultado foi um aumento absurdo da população carcerária de 2006 nesses últimos 10 anos. Levando a um colapso do sistema, que é o que a gente está vivendo hoje em dia. E esse colapso do sistema ele é tão grande que o Estado não tem gerência sobre as penitenciárias. Ele simplesmente coloca os presos lá, mas lá dentro são os presos que se organizam. É uma sociedade autônoma de presos que não podem sair de lá, mas lá dentro eles são senhores. E aí tem uma série de agravantes nisso, que é a não separação dos presos pela gravidade dos crimes cometidos. Então tu tem a grande parte de pessoas presas por tráfico de drogas lá são jovens, pobres, que foram presos com uma quantidade ínfima de drogas, desarmados e sem ter vinculação com nenhuma organização criminosa. Quando tu coloca uma grande quantidade de pessoas com esse perfil num sistema carcerário que está nessas condições, o que tu está fazendo? Tu está oferecendo para as organizações criminosas, para essas facções, o PCC, o Comando Vermelho, lá, o Comando do Norte, lá, não me lembro o nome exato, tu está oferecendo para essas facções uma mão de obra barata, porque essas pessoas, elas para sobreviverem naquele meio da penitenciária, elas vão necessitar se vincular a uma facção. E no momento que elas tiverem a sua vida protegida pela facção, elas vão prestar serviços para essa facção, inclusive depois que elas saírem. Então, esse caos penitenciário, às vezes as pessoas pensam que, mas um pensamento reacionário ou quase fascista diz, não, enquanto for esses bandidos lá se matando, não tem problema. Mas mesmo por essa lógica, mesmo essa lógica terrível, esse pensamento está equivocado, porque não são os bandidos se matando lá. Porque as facções, elas planejam as suas ações lá de dentro das penitenciárias, mas elas acontecem do lado de fora. Então, o que o Estado faz ao punir um pequeno traficante desses, com esse perfil que eu falei, é fornecer essa mão de obra para as facções criminosas. E esse cara vai ficar vinculado a elas e ele vai ter que pagar dívidas com essas facções quando ele sair. Quando ele sair, ele vai realizar os crimes que forem necessários aqui. Então, essa política, ela não está nos deixando ninguém mais seguros. Independente das nossas posições sobre drogas, se a pessoa usa ou não usa, se é contra ou se não é, independente de tudo isso, essa política de punição, que só pensa na repressão e na punição de usuários ou de traficantes, ou de usuários presos como traficantes, que é o que está acontecendo agora, está gerando esse caos que está nos deixando a todos mais inseguros. Então, a relação é direta das políticas de drogas com o caos penitenciário e a segurança pública. As pessoas, às vezes, têm a ideia de que se o uso de drogas for coibido, nós viveremos numa sociedade mais segura. Bom, o uso de drogas está sendo coibido, a sociedade está ficando cada vez mais insegura, e não é por falta de punição, porque o número de gente presa por crimes relacionados a drogas aumenta cada vez mais e os índices de violência também só aumentam. Então, se a gente cruza esses dados, a gente se dá conta de que há um problema com as políticas de drogas. E esse problema tem uma raiz no que eu estudei no primeiro capítulo desse livro, a consolidação de uma verdade, que é a verdade do senso comum hoje em dia, que pensa no uso de drogas dessa forma, como uma prática que tem que ser coibida, como uma prática que vai conduzir ao crime. Esses psiquiatras e cientistas que eu falava, eles diziam que o uso de maconha produzia duas coisas, doença e crime, como uma causalidade direta.
Isso, por mais que tenha sido mostrado que não é real em pesquisas que vieram futuramente, nas décadas seguintes, e que hoje em dia as pessoas elas agem como se fosse assim. Elas continuam acreditando que ou o usuário de drogas é necessariamente um doente ou um criminoso, e sendo um criminoso ele tem que ser punido. E aí, então a gente entra nesse sistema, esse círculo vicioso, que a forma como se quer coibir um crime, um problema social, o uso de drogas, gera um problema social muito maior do que aquele que originalmente se queria coibir. Uhum. E quais questões sociais perpassam pela ilegalidade das drogas e a estigmatização dos usuários? De que forma elas estão aprofundando as desigualdades sociais no Brasil? Pois é, a desigualdade social é um tema que eu acabei tendo que me confrontar. Não esperava que ia trabalhar com essas questões, né, no livro, mas foi inevitável, porque quando eu comecei a trabalhar com esses usuários de maconha agora do século XXI, que estão estilizando, eles criam um estilo de vida em que a maconha faz parte, eles pregam uns para os outros autocontrole, um uso saudável, um uso autocontrolado para não dar problema, para tu não incomodar a família, para tu não ir mal na escola, para tu ser um profissional competente, uma série de disposições éticas que eles cobram uns dos outros para ninguém poder falar que eles são aquilo que o estigma do maconheiro diz que são. Vagabundo, não trabalha, não estuda, não quer fazer nada. Então, toda uma mobilização dos usuários para eles provarem socialmente que o usuário de maconha não é aquilo que o senso comum se estabeleceu, aquele estereótipo. Só que, o que acontece? Quando eles fazem isso, e essa comunidade... Eu estudei uma comunidade virtual chamada Grow Room, ela tem... Na época que eu fiz o levantamento, mais de 60 mil usuários conversando diretamente. Assim, uma quantidade de mensagens inacreditável. Assim, eu quase enlouqueci lendo aquilo. Mas então o perfil social desses usuários é pessoal de classe média, branco, que teve acesso a boas escolas, que teve oportunidades, né? Então, a minha crítica que eu faço ao fim, apesar de eu achar muito interessante essa comunidade, escrevo longamente sobre ela, e como ela é... eu trato ela como um sistema autoeducativo dos usuários. Os usuários educando a si mesmos. Diante da inércia ou da incapacidade ou do fracasso do Estado em lidar com essa questão, os próprios usuários começam a trabalhar modos de ser usuário de maconha que não coloque em risco a segurança pública, que não choque as pessoas, uma coisa bem de ser inserido, ser aceito. Só que as disposições éticas que eles cobram são disposições que não são acessíveis para todos. Esse é que é o problema. Eles cobram disposições de autocontrole, de prospecção, de projeto de vida, coisas que estão ao alcance das pessoas de classe média, coisas que não estão ao alcance das pessoas que vivem no sistema de necessidades diárias, aquelas pessoas de classes populares que não têm acesso a essas coisas que se aprende na família de classe média, na casa burguesa, nas práticas sociais de classe média, que tem acesso à leitura, estudo, que tu tem tempo, tu pode te cultivar como uma pessoa que vai valorizar isso, ainda que tu não seja um leitor. Na classe média a gente aprende que isso é importante. A gente aprende a valorizar, ainda que a pessoa não se constitua dessa forma. Nas classes populares é diferente o modo de constituição. As pessoas não têm acesso a essas coisas. Elas não têm como... Não é tão fácil para um jovem morador de uma favela ser tão autocontrolado, ter tanto um projeto de vida, porque a vida dele é um dia de cada vez. Ele não tem esse projeto, ele não tem acesso a uma escola de qualidade, ele não tem um substrato familiar que vai dar a ele essa segurança. Ele tem que assumir responsabilidades, muitas vezes, de cuidados mais novos, ou de assumir responsabilidades sobre si, sobre seus familiares, muito antes dele ter condições psicológicas de assumir essas responsabilidades. Então, a questão da desigualdade social, ela age diferencialmente sobre grupos de classe média ou classe alta ou grupos de classes populares. E isso a gente enxerga na própria forma como o Estado trata esses grupos em relação ao uso de drogas. Porque quando se descriminalizou, não se descriminalizou, mas se tirou a pena de prisão, né, para o usuário em 2006, e se manteve a pena, e se aumentou, inclusive, a pena para o traficante, o que aconteceu? Tem já alguns estudos sendo feitos agora por pesquisadores das ciências humanas para ver o perfil das pessoas que estão sendo encarceradas por tráfico e uso de drogas. E confirma exatamente aquilo que a gente imagina. O cara que está lá com uma quantidade pequena de droga, com toda uma situação de usuário, mas ele é negro, ele é pobre, ele não tem influência social nenhuma, ele acaba sendo enquadrado como traficante e sendo preso.
e o cara que é de classe média é pego uma mesma quantidade de droga, mas lá na zona sul do Rio de Janeiro ou num bairro de classe média, ele vai assinar o termo circunstanciado ali de uso de drogas, não vai ser preso, depois se apresenta lá para o juiz. Quando for, né? Quando o policial não simplesmente se manda daí, sai fora. Não tem penalidade alguma. Então, o próprio Estado, quando ele age diferencialmente, a desigualdade social ela perpassa tanto a forma como o Estado trata os usuários de drogas, quanto a forma como os próprios usuários de drogas tratam uns aos outros, a si mesmos. Então, foi uma coisa que cruzou a pesquisa e eu não tive como me desvincular de fazer uma análise sobre isso. É bem no final do livro. Eu trabalho muito com a contribuição do Gessé Souza, que é um sociólogo brasileiro influenciado pelo Pierre Bourdieu, que trabalha com a ideia de classe. Não necessariamente a classe social para ele, inspirado no Bourdieu, não vai ser definido simplesmente por um critério econômico. O critério econômico vai ser um dos elementos da classe social, mas não é o principal. O principal não é quanto dinheiro aquela pessoa tem. O principal é o tipo de cultura que aquela pessoa recebeu, o tipo de educação que ela recebe. Então, tu pode ter numa família pobre disposições, um tipo de educação de classe média que vai valorizar certas coisas que a classe média valoriza e vice-versa. Pode ter numa família que receba, que tenha mais dinheiro, um dinheiro que seria classificado como classe média, mas essa pessoa tem uma cultura popular e ela vai ser criada com outras disposições, com outros valores. Então, esses atravessamentos de classe, essas diferenças, essas desigualdades, assim como em uma série de outros temas no Brasil, na questão das políticas de drogas, no tratamento real que as instituições dão para os indivíduos envolvidos com drogas, ela tem um peso enorme que faz com que a gente tenha o perfil da população carcerária. Se a gente vê o perfil de educação, por exemplo, eu não vou me recordar o dado, mas é muito mais do que 50% que tem um ensino primário ou em primário não completo ainda, ensino fundamental, né? Com ensino superior é 1%, 2% da população carcerária. Tipo, quando a gente sabe que crimes são cometidos em todas as classes sociais. Então, há no sistema essa seletividade penal que é, digamos, ela reproduz as desigualdades sociais e ela institucionaliza as desigualdades sociais. E as drogas têm servido historicamente para policiar as populações que se quer policiar, que são justamente os negros, os pobres, os descendentes daquelas populações marginalizadas desde o pós-abolição. E a proibição das drogas serve, por exemplo, para a polícia poder entrar numa residência particular, num bairro pobre, sem mandado judicial. Ou para justificar a morte de pessoas num confronto com a polícia, dizendo eram traficantes, como se isso apaziguasse e encerrasse a questão e não fosse necessário investigá-los, não fosse mais um problema aquela morte. Foi um crime cometido pela polícia. Mas o fato de dizer que era um traficante como que absolvesse. Então, a proibição das drogas serve muito bem para a manutenção da desigualdade social, para permitir que as instituições ajam diferencialmente com quem é pobre e com quem é rico. E fazendo isso, elas conseguem impedir que esses pobres tenham ascensão social e tenham acesso a melhores oportunidades de educação, de emprego, e que tenham condições de disputar os empregos e as posições, os melhores lugares de educação com os filhos da classe média e das elites. Então, acaba funcionando como um mecanismo de manutenção dos privilégios e das desigualdades. Essa é uma conclusão que era inescapável eu chegar. Uhum. E tu quer acrescentar alguma coisa? Não, eu queria só agradecer o convite, a oportunidade de vir falar sobre o meu trabalho. É sempre bom a gente poder divulgar. A gente vai e fica 4 anos fazendo uma pesquisa e que às vezes ela vai ficar dormindo lá na biblioteca sem que ninguém tenha acesso. Então é super importante assim, a gente poder trazer resultados de investigações para ver se a gente consegue disputar as narrativas oficiais sobre a questão das drogas para fazer as pessoas compreenderem que às vezes o que parece ser uma solução está agravando um problema. E políticas penais ultra-repressivas estão servindo para gerar uma série e aprofundar uma série de problemas históricos que a gente tem na sociedade brasileira. Uhum. Também te agradecer pela presença. Isso aí. Então. Obrigado. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé. Estação Cidadania estará de volta na próxima semana.
Se você participa de algum projeto de extensão da URGS, mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorest.urgs.br contando a sua experiência. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h na rádio da universidade. Produção, Mariana Moraes e DEDS. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima. Tchau.